pouquinho, vou aumentar o volume. Ai, obrigado, mano. Vou encerrar. Oi, prof. Olá, meninas, tudo bem? Como é Olá, que prof. tá? Bianca, gente. Saito, Maria Vitória. Oi. Também. Bem, gente? Certo. Ai, já estava desanimada, ninguém respondeu um A lá. Eu falei, hoje não dá ninguém. E daí, conseguiram descansar? Deu para dar uma descansadinha. É, né? Ah, então tá bom. E a Bianca e o Saito melhoraram bem? Se recuperaram? Está. Firme? Firme. Já Ah, tá bom. não sentimos mais nada, graças a Deus. É, a Bianca andou falando aí, Saito, de vocês aí. Foi. Meu Deus do céu, que morrendo de medo, né? Os dois passaram aí Uhum. uns maus bocados, né? Até queria agradecer a senhora de novo por ter ajudado tanto. E Ah, mas ter me ainda ajudado tanto, aconselhado. que eu fui durona, hein, Bianca? Ai, Deus. Mas, graças a Deus passou. É, tudo dá certo, né? Agora já tá na retinha final aí para vocês terminarem, né? Que bom. Uhum. É isso aí. Bom, gente, tá gravando aí, né? Então vamos lá dar o início e iniciar o que a gente tem que fazer no dia de hoje, tá? Então hoje é mostrar um pouquinho aí do plano de ensino e tem uma aula aí introdutória para vocês, tá? Aí qualquer coisa também vai estar tudo lá na plataforma, todos os arquivos, inclusive eu acho que eu já anexei o plano de ensino de vocês, não tenho certeza, ou acho que foi o de Parasito, desculpa, não anexei o de vocês ainda não, tá? Mas rapidinho já anexo logo depois da aula, tá bom? Bom, nossa disciplina desse semestre é Introdução à Entomologia Geral, tá? A gente não vai ser tão complicado para vocês, uma vez que nós já tivemos dentro da zoologia de invertebrados 2 e falamos sobre os insetos, que a entomologia é o estudo em si dos insetos, né? Especificamente, e aqui é que a gente vai, então, esmiuçar um pouquinho mais esses animais, tá? Então, algumas coisas novas, é lógico, algumas particularidades mais, estudar mais a fundo realmente esse grupo de animais, né? Nós vamos ver coisas que vocês ainda não viram, falar um pouquinho mais em relação dos insetos, com a importância médica, veterinária, econômica e ecológica e tudo mais que nós sempre abordamos a cada grupo de animais que a gente fala, tá? Então, eu acredito que vai ser tranquilo. Aí vou mostrar aqui para vocês, né, algumas coisas que a gente vai ver, então, ao longo da disciplina, tá? Nossa carga horária são 4 aulas semanais, distribuídas, então, entre teóricas e práticas, tá? Nem sempre será meio a meio, metade teórica e metade prática, mas vamos, mesmo sendo dessa forma, né, de forma remota, que a gente não vai mostrar a prática para vocês, tá? Vamos realizar sim, para dar uma relembrada, a sorte que vocês já tiveram em laboratório, muita coisa vocês vão lembrar, então, portanto, vai ser um pouco menos complicado para vocês acompanharem a disciplina, tá? Bom, então ali só falando o mais importante aqui do plano é que a gente tem aí como objetivo geral, então, reconhecer as principais ordens de insetos, tá?
Então, vamos lá conhecer a importância, a classificação, né, com base nas suas características morfológicas, anatômicas e fisiologia e a biologia, isso é, todo o modo de vida, então, desses animais, tá? Então, o que a gente quer, a partir disso, é proporcionar conhecimentos que permitam a vocês, então, reconhecer essas principais ordens de insetos, né, que a gente tem, acho que vocês lembram, em torno de 33 aí, e que muitas de vocês acabaram até decorando, né, para fazer aquelas provinhas práticas que a gente fazia. Compreender a importância do estudo dos insetos e também a sua aplicação. Capacitar também os alunos para conhecimento dos insetos através das suas características morfológicas, que nos ajuda muito a reconhecer um grupo de inseto, isso é bastante importante, que a partir do que você conhece, você depois reconhece e é capaz de classificar, então, esse animal, né? Coletar e acondicionar insetos por meio de montagem de uma coleção entomológica. Mesmo longe, vocês, então, praticarão isso aqui, tá, gente? Então, nós vamos fazer, sim, uma coleção entomológica, é claro que de uma forma diferenciada, assim como foi a última turma também do 8º semestre, que também fizeram através as aulas em EAD, né? Mas que eles acabaram, então, montando. Lógico que não uma coleção, mas um pequeno duplazinha ali de exemplares de inseto com essa finalidade realmente de aprender a montar, então, esses exemplares, tá? Aprender essa técnica de montagem de insetos, tá? Aí, que mais aqui? Deixa eu ver. Vamos ver a ementa, nós vamos, então, ver aí a importância e características dos insetos, né? Noções de fisiologia, morfologia externa e aspectos da biologia correlacionados com os caracteres adaptativos. Enfoque nos estudos das ordens e famílias de importância médica, ecológica e econômica, seus representantes mais importantes, insetos predadores, parasitos ou parasitoides, noções de entomologia forense também, e reconhecimento dos principais grupos de insetos. Coleta, matança, montagem, identificação, etiquetagem e a conservação também desses insetos, tá? Então, aqui a gente vai ter o nosso plano aqui abaixo, todo ele, então, esmiuçado, tá? Conforme os dias de aula que nós vamos compor aí, explicando quais os dias de teórica e prática. Então, essa semana e semana que vem, possivelmente ficaremos somente com as teóricas, para depois, então, começar a relembrar, então, através das práticas, né, esse grupo de animais, então, tá? Deixa eu ver aqui, gente, Divergem, né? Aqui um dia de aula e tem também o Divergem. Coloquei junto com o dia de aula, porque eu não sei se vocês serão dispensados para fazer, se vai todo mundo, ou vai quem realmente só se inscrever nesse dia. Caso contrário, esse dia for específico para o Divergem, essa aula será dada num outro dia posterior, tá? Não vai ficar sem ter essa aula aqui, então, tá? A gente sempre reorganiza, isso aqui é tranquilo. Deixei ainda também, como nos outros semestres anteriores, as nossas avaliações, então, para ser feitas ainda em EAD, tá, gente? Porque mesmo que viesse um ou dois, não tem condições também de eu ficar fazendo uma formativa ali para a turma da sala e da outra para a turma fazer. Então, isso ficou tudo estabelecido, que as avaliações, então, estejam em EAD, continuem assim, tá? Aqui também, só para lembrar que dia 3/9 é dia do biólogo, não sei como está a programação para esse dia, tá? Coloquei a aula prática para a gente fazer, de repente aparece aí uma atividade da professora Bárbara para vocês fazerem em um dos horários de aula,
talvez possa não ser no meu, né? Então, por isso que eu tenho que ter uma aula aqui para apresentar também essa aula nesse dia, tá? Não sabemos como está organizado isso ainda. Então, nós vamos aí com essas formativas, olha, né, em AD, esse, eu já deixei tudo como sábado letivo, então, para que vocês possam fazer. Mando essa aula do controle biológico e mais avaliaçãozinha para que vocês façam, tá? A avaliação do primeiro bimestre está para o dia 24/9, então, uma coisa bem rapidinha aí, logo a gente vai estar, os bimestres estão bem curtos, tá, gente? E não esquecer, então, esse dia 1º aqui, gente, ainda está como semana das bimestrais. Caso vocês, então, já tenham terminado todas as provas da semana, aí, então, a gente faz, então, a prática e a vista de prova nesse dia, tá bom? Caso contrário, se for semana da bimestrais, não for para dar aula, a gente vem com essa aula prática, então, aqui de identificação e reconhecimento para uma aula próxima, então, tá? Não esquecer, para quem não fizer a primeira bimestral, tem a chance de fazer a segunda chamada de bimestral e é para esse dia. Então, sempre prestar atenção aí naquele período que tem, né? Logo depois que acontece a primeira bimestral, de tempo de pedido lá no protocolo para fazer a segunda chamada. Lembrar também, eu não sei qual vai ser, então, se vocês vão ter que apresentar novamente alguma coisa no Fórum Científico, mas nós teremos o Fórum Científico acontecendo do dia 25 a 28 de outubro, tá? E um desses dias, então, cai num dia de nossa aula, isso não vai ter, mas vai valer presença para vocês. Então, acredito que agora a participação de vocês aqui não é obrigatória, uma vez que vocês já apresentaram, né, o pré-projeto, né, já foi tudo computado no período, e mais que de repente vocês querem aí apresentar talvez uma outra parte que vocês agregaram ao trabalho e que queiram apresentar agora nesse fórum, né? Aí, independente nesse dia aí, para quem não for participar, talvez tenha alguma atividade extra para fazer, tá? Bom, vamos fazer, então, durante esses períodos de aula, vamos ter essas aulas práticas, né? Dentro do possível, vou auxiliar vocês a como fazer, então, essa coleção entomológica, que será de pouquíssimos insetos, tá, gente? 1 ou 2 insetos aí diferentes por pessoas, tá? Quem estiver próximos, né? Então, eles podem fazer em dupla, como queiram, desde que sejam insetos diferentes, aí depois eu passo os critérios, então, para isso, e que essa coleçãozinha, essa pequena amostra que vocês farão, então, da coleção, ela valerá como uma formativa, tá? Então, a gente vai estar ensinando devagarinho, vocês vão poder ir fazendo com calma durante o semestre, né? Vão me mostrando, professora, é assim, como a gente não tem essa possibilidade de se encontrar, eu vou visualizando, vocês vão mandando foto, eu falo, manda foto assim, manda foto assado, não, faz nesse ângulo, que daí eu tenho condições de avaliar, como eu avaliei da turma passada e deu bastante certo, tá, gente? Então, ela valerá, então, olha, aqui para um último dia de aula, né, da semana antes da bimestral, então é a entrega, então, desses exemplares, então, fixados já, que vocês vão me mostrar através de fotos e tudo mais, e vai valer, tá? Aqui eu falo, entrega da coleção entomológica com arguição. O que é essa arguição? Essa arguição, então, que vocês vão, então, falar sobre esses insetos de vocês. Vão dar a classificação. Qual é o inseto, né? A qual filo, classe, ordem e a espécie
que ele pertence, né? Se vocês conseguirem identificar a nível de espécie, tá? Falar as características, como se você estivesse falando, olha, esse aqui é um hexápoda, é da classe insecta, é um coleóptera, da espécie XXX e tal, né? As características dele, asas assim, assim, assada, coisas que a gente vai falar e voltar a, a relembrar, então, todas essas características morfológicas e fisiológicas desses animais, tá? Então, mas vai ser uma coisa bem simples mesmo, tá? Não se preocupe. E aí, depois a gente tem aqui, né, o finalzinho com a semana, de novo, das avaliações, e uma data que eu quero que até vocês se esqueçam, que é a data de exame, que isso aqui eu me recuso a dar exame para vocês, tá? Então, nada de querer fazer exame aí não, gente, a não ser por um caso extremo mesmo, mas nem vamos pensar, né, nessa possibilidade, tá? Então, aqui é o resumo dessas datas de avaliações e tudo mais, mas que vocês sabem que realmente todo semestre aí também modifica essas datas, porque muitas vezes podem bater 2, 3 professores colocando, né, numa data ali e que vocês fazem uma única prova por dia, né? Então, basicamente é isso aqui, mas depois a Bárbara sempre passa, então, se ela for remanejar, ela passa aí com uma antecedência para a gente se organizar, então, tá? Bibliografia, gente, o que vocês podem, então, consultar, né? Sei que também vocês moram longe, não existe essa possibilidade de estar vindo pegar esses livros aqui na biblioteca, né? Mas tem alguns que eu andei dando uma olhada na biblioteca virtual e que vocês podem acessar através da página da FAP, tá? Então, tem alguns aqui que vocês podem dar uma olhadinha, ó, o Marcondes, por exemplo, ó, que fala de entomologia médica e veterinária, então, alguns materiais aí legais de tá também consultando, tá? E depois a bibliografia complementar. Isso aqui eu mando logo daqui a pouquinho na plataforma, se já abriu lá de vocês, acredito que já deve ter aberto, porque de parasito também já abriu, né? Então, acredito que a de vocês também está aberta. Então, logo depois da aula que a gente terminar, eu já envio isso aqui e também o vídeo da nossa aula, tá? Tranquilo até aqui então, gente? Tá? A respeito, antes da gente fazer a aula introdutória, deixa eu falar uma coisa. A respeito de atividades, né, para ter presença, eu não sei como é que está o critério ainda para a biologia. Alguns cursos adotaram que não darão mais atividades, né? Desde que sejam assistidas às aulas, tá? As aulas em tempo real, ou então que as aulas sejam acessadas em até 10 dias. Porque a gente consegue ver isso dentro da plataforma, quais foram os alunos que assistiram até 7 dias, tá? Porém, não sei como é que a biologia vai lidar com isso. Se vai também. Pode falar. Bom, o Hudson e a Milena, eles falaram que quem entrar online no Zoom não precisa fazer atividade do Moodle. Tá. Eles fizeram assim. Aí quem não assistir, daí tem que fazer atividade para ganhar Posta presença. atividade e faz. Tá. Então tá. Eu só vou depois confirmar com a Bárbara se é atividade ou se eles têm que assistir a aula antes desses 7 dias. Tá? Vou ver certinho lá e qualquer coisa a gente vai fazer dessa forma também, então, tá? Então, tranquilo, vocês 3 hoje com a presença garantida, né? Tá bom? Então, fica mais dessa forma aí. Bom, então, a gente tem isso aqui para hoje, é falar, então, da entomologia. Só me avisem se vocês estão vendo o arquivo, tá? Beleza. Qualquer coisa, a gente só me interromper aí e fazer qualquer questionamento que vocês queiram, tá? Bom,
vamos falar um pouquinho aí da entomologia, né? Essas noções gerais aí da entomologia, falar um pouquinho também da importância dos insetos, tá? Então, a gente sabe que quando a gente fala, né, de inseto, a gente fala de um subfilo aí bastante grande, chamado hexápoda, né? E hexápoda nada mais é do que insetos que têm 6 patas, então, né? Hexa, né? Então, são insetos aí de 6 patas, então. Quando a gente fala nesse grupo, né, e vocês, esse esqueminha aqui já é bem conhecido, essa figura que eu já mostrei para vocês, que onde existe aí esse globo aí e a divisão, então, dos seres vivos, de todos os seres vivos. E as suas devidas porcentagens aí, né, fatiado aí, como se fosse uma pizza, mostrando, então, essas porcentagens desses seres vivos. E nós olhamos aqui, olha, que onde a gente vê, por exemplo, uma malha aqui representado por um primata, a gente vê que é daqui até aqui. Então, é um dos menores grupos de seres vivos que nós temos, são, então, esses animais, então, primatas aqui, né? Que são vertebrados, porque peixes aqui, olha que grupo grande, também é vertebrado, porém, é um grupo bem maior do que os primatas. Quando a gente olha aqui, então, protozoários, que são aqueles seres unicelulares, a gente tem uma fatia até bastante considerável também, né, em comparação com o restante. Quando a gente olha equinodermata, um pouco menor aí do que protozoários, então, tá? Mas quando aqui porífera, outros filos aí que a gente aborda, né? Que são também animais multicelulares, porífera, coleinteratas, plateumintes, nematoda e anélida, também uma fatia grande que não é tão do tamanho de peixes, mas também grande. Mas quando a gente entra para o grupo, então, de artrópodes, todos, gente, olha, eu pego desde aqui até aqui. O restante todo dessa esfera são os animais artrópodes, aos quais nem todos são insetos, tá? A gente está falando de entomologia, mas nem todo artrópoda é inseto. Então, artrópoda a gente vai tirar lá, olha, né? Os caranguejos, os camarões, vamos tirar os aracnídeos e tudo mais, e aí sim sobram, então, os hexápodas, que é daqui até aqui. Ainda continua uma porcentagem enorme, então, desses animais. Aqui diz, né, 1 milhão de espécies, mas isso tem muito mais do que isso, mais de 1 milhão e 100 espécies que são conhecidas, mas existem muitas outras, segundo os estudiosos, né, que ainda nem foram ainda identificados e conhecidos, tá? Mas que eles ainda estão presentes aqui e eles é extrapolado, então, esse número para mais de 1 milhão de espécies, então. Bom, hexápoda, como a gente falou, né? Quer dizer, nada mais, quer dizer, hexa é 6 e poda é pernas. Então, 6 pernas e então, uma palavra que vem do grego. Quando a gente fala de hexápoda, então, a gente está falando, então, do grupo que é chamado de insetos no geral, tá? Só que existe ainda uma divisão aqui dentro, tá? Aí a gente tem os hexápodas, que são entognatas, tá? Que tem um grupo chamado Parainsecta, que nada mais são esses entognatas que ter essas bases das peças bucais interiorizadas, tá? Elas ficam como se fossem escondidas na cápsula, então, cefálica. Outro grupo são os hexápodas equitognatas, isso tá para fora, externalizada, né? Então, aí sim nós temos, então, a classe insecta. Aqui faltou, tá, gente? Porque tem divisão.
a apterigota e também a pterigota, que a gente vai ver já já, tá? Esse subfilo hexápoda, onde nós temos os entognatas, que tem essas peças bucais escondidas, então, a gente tem aqui, ó, os colêmbulos, temos os proturos e temos os dipluros. Esses insetos, então, são chamados, né, generalizadamente de insetos também, eles vivem normalmente no solo, tá? E normalmente eles estão ali sobre folhiço, sobre troncos, sobre pedras, bem escondidinhos. Às vezes a gente, é bem comum a gente achar, tá? Principalmente de plura ou alguns colêmbulos ali, quando a gente vai mexer e esse material está meio úmido, a gente sempre vê eles passeando por ali, tá? Quando a gente chega, então, nos ectognatas, que tem essas peças bucais mais exteriorizadas, então, a gente tem as duas divisões, que é a apterigota e a pterigota também, tá? Dentro dessas duas divisões, que são grandes, nós temos mais divisões ainda, que é a subclasse arqueognata, tá? Aptera, ó, tem um azinho aqui. Todo A é uma negação. Pterigota, então, quer dizer que é asas, né? Então, o A é uma negação. Não tem asas, então. Então, a arqueognata, 255 espécies, né? E são muito pequenos e são, então, sem asas, tá? Aqui, a exemplo, tem as traças saltadoras. A gente não conhece muito esses insetos aqui, não, tá? Outra subclasse dentro de Apterigota, que também, né, não tem asas, é a Zigentoma. 450 espécies também, né, um grupo bastante grande, e aí sim tem um grupo que a gente conhece bem, que são as traças de livro, tá, gente? É a ordem, então, Tissanura. Traça de livro é aquela que a gente maceta ela e ela vira um papelzinho, tá? Não é aquela que fica puxando aquele saquinho, não. Já viu aquela da turma falar que é traça também? Aquela é chamada de traça também, gente, porém não é uma traça, não é essa traça aqui, tá? Aquela lá é uma borboletinha, tá? Então, não é dentro dessa subclasse aqui, dentro dessa ordem de Sanura, tá? E depois nós temos, então, a divisão pterigota, que essa, então, ela traz, então, os insetos que são alados, isso é, insetos que vão possuir asas, tá? Então, aí dentro a gente tem várias ordens, né? E a gente tem algumas aqui, olha. Ordem Ephemeroptera, que são as efêmeras, ordem Odonata, que são as libélulas. Essa infraclasse dentro dessas pterigotas que tem asas, então, essa infraclasse aqui, olha, são os primeiros insetos alados, como se fosse assim os insetos mais antigos, né? Os primeiros insetos, então, a apresentar asas, então. No processo evolutivo, foram esses insetos, então, que são os mais que desenvolveram a habilidade do voo, tá, gente? A princípio, a gente mais com o tempo vai falar, nem todos os insetos voavam, quer dizer, nenhum inseto voava. A evolução com o tempo, então, e toda o ambiente, então, promoveu, então, essa característica, né, o desenvolvimento, então, dessa estrutura, então, que tornou esse grupo aí altamente eficiente aí e com um número grande de indivíduos até hoje, então. Então, nós temos essas duas ordens, Ephemeroptera e Odonata, né? E que tem uma observação dessa infraclasse Paleóptera, que as asas não podem ser dobradas para trás. Então, normalmente, quando eles estão
estão em repouso, ou as asas ficam abertas, que a gente vê que é comum com a libélula, né? Ela fica totalmente abertinha, ou então, olha, elas ficam estendidas ao lado ou verticalmente sobre o corpo, mas nunca para trás, também como a borboleta faz, né? Então é bem diferente. E outra infraclasse que a gente tem dentro de pterigota são os insetos, então, modernos, tá? Então, esses aí eles podem dobrar, então, essas asas, tá? Muitas vezes esses animais vão apresentar mais de dois pares de asas, às vezes as asas ficam sobrepostas umas às outras, tá? E a gente consegue ver só duas a princípio, quando eles estão em momento de descanso. Então, essas asas podem ser dobradas para trás, para cima ou sobre o abdômen. Então, permite, né, fechamento aí dessas asas de formas diferentes. E as ordens que a gente tem aí, gente, né, que eu vou mostrar alguns mais conhecidos, só para a gente dar uma lembrada. Então, olha lá, as baratas, né, que a gente falava anteriormente mais de Blatari, mas que atualmente a gente utiliza mais o nome dessa ordem como Blatódia, que é representado pelas baratas, tá? Isóptera, os cupins, Mantódia, o louva-a-Deus, Phasmida, os bicho-pau, Grilobatódia aqui, olha, a gente usa a paquinha dentro desse grupo, né? Mas também não é errado usar a paquinha dentro de Ortóptera, tá? Dermatra, tesourinha ou a lacrainha, aquela escurinha que tem, então, aquelas pinças, né? Logo no final do abdômen. Vamos ver aqui... ordem Ptiráptera, que são os piolhos picadores e piolhos mastigadores. Hemiptera, os percevejos que a gente conhece, né? Existe muitos diferentes percevejos, desde muito pequenininhos até o percevejo, o triatoma, que é bastante grande, né? Que quando está infectado, ele, então, transmite a doença de Chagas, tá? E aqui dentro de hemiptera também tem uma divisãozinha que a gente faz, tá, gente? Então, a gente tem dentro de hemiptera percevejos, né, da subordem Heteróptera. Então, nós temos essa ordem divididas em duas subordens. Uma que é Heteróptera, onde a gente coloca a Maria Fedida, o barbeiro, a barata d'água. A outra subordem é a Homóptera, onde nós temos cigarra, cigarrinha, pulgões de plantas e colchonilas. Esta ordem, depois que a gente estiver fazendo a aula prática e aprender o nome de asas, né? Vocês vão ver o porquê dessa ordem estar subdividida em duas subordens. Heteróptera, porque está falando hétero, né? Então, tem duas asas diferentes, tem a asa dividida em dois tipos ao mesmo tempo, tá? Então, por isso que a gente vai ver que é diferente. A Homóptera também é um tipo de percevejo, mas a asa dela é totalmente diferente e é classificada com um nome diferente. Por isso que, então, é Homóptera, tá? Mas a gente vai ver tranquilamente isso aí depois na aula prática. Deixa eu ver aqui, a formiga-leão, né, dentro de Neuróptera, acho que, não sei se vocês se lembram como é a formiga-leão, inseto muito bonito. Coleóptera, que é os besouros, as joaninhas, as vaquinhas, né? Coleóptera é um dos mais conhecidos e um dos maiores grupos de insetos também, com maior número de indivíduos, né? Aqui também a gente coloca os carunchinhos de feijão, que também são besourinhos, tá? Sifonaptera, as pulgas, então, estão dentro dessa ordem. Díptera, outro grupo bastante grande e diverso. Moscas, mosquitos, pernilongos, borrachudos,
estão todos dentro dessa ordem aqui. Lepidóptera, que são as borboletas e mariposas, que depois a gente vai conhecer, né, as diferenças entre mariposas e borboletas. Himenóptera, então, formigas, abelhas, vespas, os marimbondos estão todos dentro de Himenóptera. Odonata são as libélulas. Ordem Ptiráptera, piolhos picadores e piolhos mastigadores. E é mais ou menos isso aqui, as 30 ordens de insetos. Professora, nós vamos ver tudo isso. Algumas delas mais importantes, essas que eu citei principalmente, que a gente vai comentar bastante, e são os insetos que mais vocês vão ter chance de encontrar assim que a primavera começar a chegar, e vai ser mais fácil de vocês coletarem para montar, então, essa coleção, tá? Bom, em questão da nossa disciplina, então, a gente aborda a entomologia, que nada mais é que entomo, né? Entomo é inseto e logia é o estudo. Então, estudo dos insetos, tá? Então, a área aí de dentro da biologia, né? Uma área do conhecimento aí que faz parte da biologia, que vai estudar os insetos. Além disso, também vai estudar a relação desses insetos com o homem, que é muito importante, e vocês sabem, né, que geralmente é uma situação aí bastante diversa, essas relações que a gente tem entre homem e insetos, às vezes de muita briga, né, e outras de muito amor, né? Insetos praga sempre lutando, porque a gente quer alimentos com grande produtividade, com qualidade, né? E muitas vezes essas pragas acabam não proporcionando isso, mas isso também o homem acabou influenciando para que essas pragas também continuem a atuar, né? A gente sabe que a monocultura, né, o cultivo de uma mesma espécie em grande quantidade e plantada várias vezes seguidas, ela propicia, então, o aparecimento de insetos praga, e também lembrar que dizer que inseto praga, a gente tem uma porcentagem de insetos praga muito pequena, tá, gente? É coisa bem mínima de insetos praga, e que a gente poderia lidar melhor com isso sem estar usando agrotóxicos ou outros produtos aí tão complicados aí, que acaba com o meio ambiente, tá? Além dessa relação com o homem, também existe relação com plantas, né, e outros animais ainda. A gente sabe que todos os seres vivos interagem. Então, a entomologia, ela está, então, disponível para isso, né, para que ela aborde todos esses segmentos, então. A entomologia está relacionada a diferentes áreas de conhecimento, como ecologia, fisiologia, genética, taxonomia e também toxicologia e muitas outras aí. Então, a entomologia é um ramo bastante rico, tá? É um ramo aí que é de agregar muito conhecimento, tá? Porque trata de um grupo muito grande, como vocês viram, de espécies né, que pertencem todos ao mesmo filo, mas uma diversidade grande de espécies, e cada um com a sua particularidade, né? Então, é um conhecimento enorme aí que tem para ser abrangido dentro da entomologia. Qual a importância, então, né? Então, a entomologia, a gente pode conhecer morfologia, fisiologia dos insetos e utilizar, então, tudo isso de diversas formas, né? A gente utiliza, então, olha, insetos no vestuário, principalmente, ó, na produção de seda, né? Quem diria que um inseto é capaz de produzir, então, um fio que é
altamente aí é importante, né? E que é bastante desejado aí, né? Então, a seda, o inseto produz esse fio, né? Que é a partir do seu casulo, do seu ovo, e que é utilizado, então, sabiamente pelo homem, né? Para a produção de um tecido aí caríssimo, né? Que é a seda. Também, olha,